Muito boa noite a todos. Boa noite. Pessoas lindas do Centelha Divina, né? Do Centro Espírita Centelha Divina. Então somos todos Centelha Divina. Né? Não é? Antes de eu falar propriamente do tema de hoje, eu quero falar um pouquinho do autor, né? Que todo mundo conhece, né? O autor do livro, o livro chamado O Porquê da Vida, que é Leon Denis. Né? E essas reflexões que ele faz no Porquê da Vida demonstra realmente o impacto que o conhecimento espírita fez na vida dele, né? Ele contemporâneo de Kardec, e os espíritas têm Leon Denis praticamente como continuador, né, de Kardec, né? O continuador da codificação, porque os seus livros, as suas reflexões são verdadeiras continuidade, né, dos princípios espíritas. E ele se mostra, inclusive, uma pessoa inquieta, né, que era uma pessoa que não conseguia ter fé, porque os sistemas de fé a qual ele tinha acesso não respondiam às questões dele, né? E finalmente ele achou algo que respondeu tudo aquilo, né, que ele perguntava a si mesmo, perguntava ao universo e nunca tinha uma resposta, porque olha a expressão que ele usa, que muitos dos sistemas religiosos acabavam tendo consequências deploráveis, né? Porque deturpavam a verdade em vez de esclarecer, né? Então esse livro, O Porquê da Vida, realmente demonstra como o conhecimento espírita, né, impactou e realmente iluminou a vida dele, né? Tanto que ele fala até na primeira pessoa, eu, né, uma coisa que não é muito comum, né, nesse tipo de literatura. Eu não vejo ele falar assim, problema do ser, do instinto da dor. Né? Não vejo ele não lembro ele se referir a ele mesmo na primeira pessoa. Mas assim, logo no primeiro capítulo, né, que ele deu o título Dever e Liberdade, né, que é o tema da palestra de hoje, ele justamente vai fazer essa reflexão. Qual ser humano que nunca, na hora do seu recolhimento, né, na hora da sua solidão, na hora de dormir, seja como for, nunca se perguntou, né, qual é o sentido da vida? Né? Aquela velha pergunta, de onde eu venho, para onde vou, quem sou eu, de onde eu venho, para onde vou, vamos dizer assim, né? Quem nunca pensou qual a realidade do universo? Será que a vida perece no intervalo entre o berço e a tumba? É somente isso? Ninguém nunca se perguntou se realmente Deus existe ou se Deus é pura ficção? Ele disse que não há ser humano tão indiferente que em algum momento, mesmo que por breves momentos, não tenha feito essa indagação. Que não tenha feito essa indagação. E, do mesmo jeito que ele, quando procurava essa resposta nos sistemas religiosos de então, que eram dados, às vezes ficavam mais confusos do que esclarecidos e acabavam caindo no ceticismo ou mais ainda no materialismo, porque só tinha duas saídas: ou você ia para a fé cega, ficava um fanático religioso, ou virava materialista, já que as religiões daquele momento ali não esclareciam. É bom lembrar que Leon Denis está num momento ali, né? Ele chegou a ser contemporâneo de Kardec. Quando Kardec desencarnou, ele era muito jovem, estava começando ainda a conhecer. Ele conheceu Kardec de vista só, né? Segundo a biografia dele, mas não falou com Kardec. Conheceu de vista, tal. Como ele estava dialogando com a esposa no momento íntimo, ele não quis interromper. Aí não foi lá falar. Né? Que pena, poderia ter ido, né? Mas nem por isso deixou de ser um grande continuador. Mas veja que esse momento na França é um momento pós-Revolução Francesa, né? É um momento pós-período napoleônico, né? E que realmente ali estava passando por uma transformação muito grande, estava realmente rompendo o Estado com a Igreja, porque antes era a mesma coisa. Então estava acontecendo isso na Europa e muito especificamente na França. Então ele fala aqui, nesse primeiro capítulo, que os cultos externos já estavam sendo deixados de lado,
né? As teorias sem fundamento já não estavam mais sendo levadas tão a sério. Realmente isso estava acontecendo naquele momento em muitos lugares, né? Não com toda a cidade, todo o país, não. Mas já acontecia com uma certa frequência, né? Então, quando ele fala, quando ele escreveu aquele livro naquela época, aí alguém aqui do Brasil lesse e ia dizer, não, isso não está acontecendo aqui no Brasil, né? Ainda. Né? Ainda o Brasil ainda estava vamos dizer assim, ainda no automatismo, né? Nessa questão de obedecer a autoridades religiosas e tudo mais, né? Mas, naquele momento, contextualizando, já estava. E podemos dizer que agora, no presente, está também, já de um tempo para cá. Mostrando que essa obra que ele escreveu, como todas as outras, não é uma coisa só de momento, é uma coisa atemporal. E que o que ele escreveu aqui parece também que escreveu hoje, para a gente aqui, para o nosso contexto. Então, assim, largando o autoritarismo religioso para pensar por nós mesmos. Buscar os princípios verdadeiros, né? Ele diz assim, que o ser humano, independente dessas questões, tem a necessidade do saber. Por mais que uma pessoa seja indiferente, alienada, passe a vida toda só comendo e dormindo, comendo, enchendo a cara e dormindo, em algum momento ele vai ter o impulso do querer saber, porque isso faz parte da natureza humana, o querer saber. Em algum momento isso vai brotar. Em algum momento, por mais indiferente que seja. Então, o ser humano tem a necessidade do saber. Né? Ele tem a necessidade de ter esperança. Esperança é uma necessidade. O ser humano tem a necessidade do consolo dos seus sofrimentos. Não há indiferença que segure isso por muito tempo. Pode segurar uma encarnação inteira? Pode, mas depois, já que a vida continua, e todos os princípios espíritas são falados para o espírito, né? Apenas para o homem temporal. Né? São sempre coisas atemporais. Então, ele diz que o ser humano para de olhar para fora, para os sistemas, para um sacerdote que diz o que deve e o que não deve, e olha para dentro de si. Né? Olha para dentro de si, para a sua consciência, começa a usar a razão também nessas questões. Porque é necessário que a fé seja também raciocinada. Então a gente olha para dentro da gente, a gente examina a nossa consciência, a gente busca o que chamamos de autoconhecimento. E aí a gente começa a crescer. Então ele diz, antes eu não acreditava. Antes eu negava, agora eu sei. Veja bem, não é agora eu acredito, não. Agora eu sei. Porque o Espiritismo, gente, é um conhecimento. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Que o Espiritismo é uma religião, uma filosofia, não sei o que não. O Espiritismo é um conhecimento. Acima de tudo. Tem um aspecto religioso, tem um aspecto filosófico, tem um aspecto científico, sim, são as ferramentas do conhecimento espírita. Mas é um conhecimento. Como a física estuda, né, os fenômenos da natureza material, né, como a química estuda as substâncias, como a sociologia estuda as relações sociais, o Espiritismo estuda o plano espiritual e suas relações com o plano material. E com isso nos apresenta uma série de consequências morais. Como a primeira definição de Allan Kardec, o Espiritismo é uma doutrina científica, filosófica, com consequências morais. E aí é que está a parte mais importante, né? Que é o que ele deixa bem claro no livro que é o Espiritismo. Que é aquele livro pequenininho que muita gente que nem conhece esse livro, gente, no movimento espírita. Mas tem esse livrinho também, além dos 5, né? Tem esse livro que é o Espiritismo. E é muito bom porque ele amplia o conhecimento, ele resume muita coisa e tem 3 diálogos muito bons. Um diálogo com o cético, de Allan Kardec com o cético, com o crítico, com o padre. E o diálogo com o padre, gente, é quente, viu? É quente. Né? É uma coisa assim de só você, não vou dar spoiler não, quem não leu trata de ler. Né? Pequenininho, gente, lê rapidinho. Né? Mas então, através desse autoconhecimento,
você começa a compreender as coisas melhor. Lembrando até de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Por quê? Nós fazemos parte do universo e somos deuses também, como disse Jesus, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E muito, vai ser muito mais do que arrepia o cabelo da nuca aqui. Pode fazer o que, imagine, fazer o que ele faz já é incrível, né? E muito mais. Muito mais. Já pensou? Esse muito mais aí? Então, a fé raciocinada causa esse impacto de Leon Denis e ele joga isso para aqui, né? Fazendo essa reflexão entre o que se tinha e o que se tem agora. Então ele fala sobre uma revolução social por conta disso. As relações sociais, elas são realmente alteradas por conta disso. As pessoas já não vão se relacionar, é todo mundo espírita? Não. Mas mesmo os não espíritas também acabam participando das consequências da revelação espírita. Porque a revelação, gente, do plano espiritual total. Antes eles se revelavam? Sim, mas eram coisas assim, fragmentadas, já haviam as pessoas que estudavam, que estudavam o espiritismo, mas em sociedades restritas, né? Não era para todos, e nem todo mundo tinha capacidade de conhecer, né? As sociedades secretas e tudo mais, já falou tudo isso que tem no espiritismo. O que acontece com o espiritismo é que escancara, abre as comportas do plano espiritual e é para todo mundo. Isso tem impacto social, nem para dizer que é mentira, nem que isso é para esculhambar. Você já viu assim, né, que o pessoal acredita que os mortos voltam, não sei o quê? Está esculhambando, mas está falando, cara. Está pensando no assunto. Você acha que Kardec foi de primeira? Frontier teve que insistir. Ele levou lá com o negócio de brincadeira, de mesa voando, rapaz. Isso aí deve ser truque. Ou então depois se não for truque, é ação magnética, porque ele estudava o magnetismo com Mesmer, né? que é tido como o pai do magnetismo. E se você magnetiza uma mesa, você pode deslocá-la. É um fenômeno de telecinese, né? Que é mover objetos com a força do pensamento, isso também é real. Mas depois que ele viu que não era só movimento mecânico, que havia uma inteligência por trás daquilo ali, que respondia a perguntas combatidas, que se formavam alfabetos com batida, não pode. Mesa não tem cérebro, muito menos nervos. Não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Então tem alguma coisa aí por trás. E essa coisa é invisível, é imaterial, mas é inteligente. Então, o conhecimento espírita traz algo concreto, não é mais eu acho, não é mais eu penso, é concreto. E o que Leon Denis faz é desdobramentos, que ele é o filósofo, o grande filósofo do espiritismo, desdobramento a partir dos princípios espíritas, trazendo isso para a nossa prática comum. O problema do ser do destino da dor, ele faz um apanhado geral das nossas condições, das nossas misérias e valores humanos, né? E como tudo isso pode ser contornado e ampliado, as coisas boas, pelo conhecimento espírita. É aqui o porquê da vida, ele chega a respostas, não é resposta assim, poderia, não, é isso. É isso aqui. Como é que você pode dizer? Porque está provado que é isso. Mas eu não vi. Eu pergunto assim, quando você lê um livro falando de física, que diz que um raio, quando cai ali, cai com uma descarga elétrica de não sei quantos volts, você lê o livro e você acredita? É um livro científico. Mas você estava lá quando o raio caiu? Se tivesse, não estaria aqui, né? Para ver se essa voltagem é verdadeira mesmo. Não é isso? Quando se diz que uma substância não deve ser ingerida porque faz mal, né? Quando a pessoa diz, e você acredita, por que você não ingere? Não sei, eu nunca vi ninguém passando mal quando ingeriu isso aí, porque você não vai lá e experimenta. Ninguém vai, né? Acredita no que está escrito ali no livro de química, né? Não beba água oxigenada, água não dá para beber. Você acredita, né? E por que você acredita? Porque é um livro científico, feito por pessoas sérias, por cientistas, por conhecedores, por pesquisadores, é coisa séria. E o espiritismo não é feito por pessoas sérias, não?
Allan Kardec não era uma pessoa séria. As pessoas em volta dele, o próprio Frontier, não era uma pessoa séria, que a gente tem que agradecer muito a ele por ter insistido com Kardec. Bora, Hipólito, bora, rapaz. Né? E todos aqueles outros em volta, Ernesto Bozano, Charles Richer, né? Leon Denis, todos os propagadores do Espiritismo não são pessoas sérias que fizeram pesquisas sistemáticas. Sir William Crookes, que amarrava a médium, ele amarrava para não ter perigo de fraude. A médium ficava nua, totalmente despida, ele amarrava com fitas, não era com corda, com fitas. Amarrava, passava as pernas, e ali ela ficava imobilizada, para ele ter certeza que não era fraude. Isso antes de examinar todos os orifícios dela. Olha como essa a senhora Cook, se não me engano, olha o desprendimento dela em prol da verdade. Se permitir, ainda mais naquela época, né, que havia pudores muito maiores, se permitir ser examinada por um cara nua, para ver se não tem fraude. E ele, seriamente, era só a intenção dele. E aí produziam-se as materializações. Ele tocava, ele media, ele fazia, ele anotava. E por fim, ele disse uma nota. Eu vou falar na minha linguagem, né? Eu esculhambei o espiritismo quanto eu pude, os fenômenos espíritas, desacreditei, mas hoje eu dou a mão à palmatória. São todos verdadeiros. Eu já li um texto dele antes da convicção e depois, o antes ele esculhamba não só a doutrina espírita, como esculhamba a médium que ela amarrava. Essa mulherzinha fica aí fingindo, imagina. Então, se pessoas altamente céticas, mas quando se propõe a estudar, as pessoas às vezes, por isso que eu digo hoje, tem um vídeo de Divaldo Franco, que ele diz, não force ninguém a ser espírita. É perda de tempo. E eu já percebi isso, que eu já tentei, na minha maturidade, é perda de tempo. Você só entende espiritismo de uma maneira, quando você estuda. Não adianta. Porque no disse-me disse, no bate-papo, é só a sua crença. Ele acredita naquilo, é a religião dele. Eu acredito em outra coisa, eu não acredito em nada. Fica isso. Por isso que no livro que é o Espiritismo, quando o crítico foi lá e fez, você estudou? Ele, eu não, então não tem o que a gente conversar. Você já veio aqui com a intenção só de dizer que é mentira, você não conhece nada, então nosso assunto vai ser uma perda de tempo. E ele gentilmente pediu para ele se retirar, foi um diálogo curto. Aquele cara que foi mais educado? Não, ele foi sincero. Você já veio com o propósito de esculhambar. O seu artigo já deve estar pronto para você escrever e editar. Esculhambando o espiritismo. Então, o que adianta eu conversar com você se você não sabe nada, se você não estudou nada? Né? Uma pessoa só conhece quando estuda. Não que necessariamente vai se tornar espírita, né? Mas que vai ver que é algo verdadeiro e algo que realmente tem consequências. E boas consequências. Como Danton Mello interpretou Zé Arigó no filme Iluminado. E ele falou que não acreditava em nada, mas quando ele pesquisou a vida de Zé Arigó para fazer o personagem, ele ficou impressionado. Aí começou a estudar, começou a pensar. Hoje, assim, eu não sou um espírita, né, de frequentar sempre, não posso dizer que eu sou assim, mas hoje eu respeito e acredito nos princípios espíritas. E isso influencia hoje o meu viver. Então, não precisa necessariamente se tornar espírita, frequentar sempre espírito. Não. Espiritismo é para todos, né? Como diz Raul Teixeira, a gente faz a nossa parte. Quando a pessoa vem no centro espírita pedir um socorro, a gente socorre. Mas a pessoa só fica no centro espírita, se quiser. Se está boa, quer ir embora, pode ir embora, vai com Deus. Não força a pessoa a ficar, porque você fez o tratamento, você tem que ser espírita. A mesma coisa que a pessoa ir no posto de saúde, o médico socorrer, agora você tem que ser médico para trabalhar aqui. Né? Então não força. Então as pessoas só entendem quando estudam. Então, como foi o que Leon Denis fez, com muito afinco, e para ele lida o espiritismo como conhecimento mesmo, como um conjunto de conhecimentos. Né?
E aí, por que ele colocou esse capítulo como dever e liberdade? É o capítulo 1. Né? O capítulo 1, dever e liberdade, o 2, ele vai com os problemas existenciais. Olha que maravilha. Né? Que ele segue. O que é que dever tem a ver com liberdade? Eu já falei aqui em outra palestra que, para o filósofo Immanuel Kant, ser livre é também fazer o que não quer. E é algo que as pessoas têm dificuldade de compreender. Eu falei isso até lá no meu trabalho, mas que maluquice é essa? O filósofo está tudo maluco. Como é que ser livre é fazer o que não quer? Porque a vontade, gente, porque em filosofia, vontade é diferente de desejo. A vontade está ligada à razão. E o desejo aos impulsos. Essa é a diferença. Não que o desejo seja ruim, mas a razão é superior. Então, muitas vezes, tem algo que você deseja fazer, mas o seu racional lhe aponta que aquilo ali não é bom, não é útil, pode não ser bom para si mesmo, pode não ser bom para outra pessoa, e você exerce o poder da vontade, não fazendo, mesmo estando com vontade, mas a vontade não, com desejo. É a questão ética, como diz Mário Sérgio Cortella, o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Sucesso na internet. O que é a ética? A ética é a relação entre o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Muita coisa que eu quero, eu não posso. Muita coisa que eu quero e posso, eu não devo. Ele fala até negócio da fila que ele pegou, que ele foi tomar um chopp com a esposa depois de um evento, que ele fez uma palestra, e o lugar era muito famoso pelo chopp e pelo bolinho de carne seca, né? Famoso. Aí quando ele chegou lá, o dono do lugar reconheceu e fez: nossa, professor, temos uma mesa aqui para o senhor. Não, mas tem uma fila aí. Ele: não, mas o senhor pode ficar. Não, a gente vai pegar, eu vou pegar a fila. Mas ele estava ali assim, ó. Quer dizer, eu podia furar a fila? Podia, o dono me deixou, eu até estava banando para todo mundo e ia passar na frente. Né? Eu queria, podia, mas devia? Não. Mas aí diz: mas você é famoso, você apareceu na televisão, você já foi juiz da dança dos famosos. Mas ele fala: mas a posição que eu ocupo, a minha formação e o dinheiro que eu carrego não me autoriza a fazer o indevido. Não me autoriza a fazer o indevido. Então é essa relação entre eu quero, eu posso, eu devo. Por isso que ser livre, normalmente, às vezes é fazer o que não quer. Porque quando você faz o que quer, você só faz o que é pelo desejo, você se deixa levar pelas paixões. E as paixões fazem o quê? Aprisionam. Mas quando você vai pela vontade, pela razão, a razão é que liberta. E Kant falou isso um século antes do Espiritismo. Um século antes. Mas um século e meio antes, eu não lembro o ano agora. Um século anterior ao Espiritismo. E o Espiritismo vem corroborar com isso. E Paulo de Tarso disse lá atrás: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, assim, liberdade, a gente tem que saber usar. Liberdade é uma arma muito perigosa. Né? É como o próprio Leon Denis fala aqui, né? A liberdade para pessoas pouco educadas ou pessoas ainda ligadas aos maus hábitos, à crueldade, ao crime, a liberdade pode ser uma arma muito perigosa. E né, como a gente vê. A liberdade é uma arma muito perigosa. A liberdade, ela tem que existir. Nós temos que ser livres para pensar por nós mesmos, né? Como ele falou no início, né? Não mais ficar escravo de sistemas, de sacerdote dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Eu tenho que saber por mim mesmo, pela minha consciência. Ser livre para isso. Só que essa liberdade, ela tem que ser iluminada pelas leis morais. As leis morais, aquelas que estão lá no livro 3 do Livro dos Espíritos.
Primeiro, compreender o que é liberdade. A lei de liberdade, que fala sobre livre-arbítrio. Pois tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque tudo que eu fizer tem consequência. Que eu sou livre para semear, para plantar, mas sou obrigado a colher. Aí entra o quê? Sai a liberdade, entra o quê? A justiça. O que é a justiça? É a colheita obrigatória que a sua liberdade lhe permitiu você plantar. Certo? Então, nesse interim de sermos livres, onde entra o dever? O que é o dever? Né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, né? Tem lá a mensagem, a instrução dos Espíritos de Lázaro, o dever. Ele faz ali uma dissertação brilhante sobre o que é o dever. Porque a gente às vezes confunde dever com obrigação. E como é que se diferencia? É muito simples, né? Como a gente confunde vontade com desejo, né? Hoje todo mundo está separando aqui. Ah, estou com uma vontade de tomar um sorvete. Você está com desejo de tomar um sorvete. É uma coisa do corpo, é uma coisa do sabor, do paladar. Não está errado não, gente, mas realmente ilustrando, porque o desejo ele não é ruim. Ele só não pode ser superior à razão. Só não pode ser superior à razão, mas os desejos não são ruins, não. Depende de como você direciona seus desejos, claro. Né? Pode ter esse desejo para coisas boas também, impulsos para coisas boas também. Né? Que bom quando os impulsos são harmonizados com a vontade, né? Com a racionalidade. Né? É o ideal, é o que a gente está buscando na evolução espiritual, não? É o que a gente está buscando. Já alcançamos? Alguns talvez sim, outros não. Outros um pouco, outros mais, outros menos. Mas é o que a gente busca, né? Esse equilíbrio entre o desejo e a vontade, né? O racional e o impulso. É isso? Então, o dever, como ele fala, é o mais belo laurel da razão. Porque dever, ele é um dever que é algo que vem de dentro. Então, essa é a diferença. Obrigação é algo que nos é constrangido, de fora para dentro. E o dever não, é algo de dentro para fora. Ninguém nos obriga a cumprir um dever, a não ser a nossa consciência. Essa é a diferença. Porque muitas vezes o não cumprimento do dever não tem represália nenhuma, pelo menos no mundo. É que todos nós nascemos com deveres a cumprir, mas nem todos são obrigados externamente, por nenhuma força exterior. Quando a gente tem um emprego, por exemplo, somos obrigados a cumprir as obrigações do emprego, nós somos pagos para aquilo. Quando a gente não cumpre a obrigação, a gente é demitido. Né? Quando é um patrão mais ameno, primeiro chama atenção, né? Dá uma advertência, outro não, manda embora. Mas é aí uma contingência, esse é o nome, né? É uma contingência. Mas os deveres nem sempre nós cumprimos. Porque tem os deveres no coração, principalmente. Hoje eu penso que eu deixei de cumprir alguns deveres. Que eu estive com pessoas das quais eu deveria ter dedicado um pouco mais da minha atenção e eu não dediquei. Porque eram pessoas que me incomodavam. E eu fiz o quê? Casquei fora. E hoje eu penso, não era para eu ter saído da vida dessa pessoa. Eu tinha um dever, não de consertar ninguém, não é isso não. Mas eu tinha um dever de lidar com essa pessoa naquele momento. E isso teria sim um impacto positivo. Eu não ia consertá-la, nem ela ia me consertar. Mas algo bom, acredito que pudesse acontecer. Mas eu precisava ter tido o quê? Tolerância, que eu não tive. Então a intolerância é o maior escolho. É a coisa que mais atrapalha de nós cumprirmos os nossos deveres. Porque se a situação for chata e a gente não tiver a obrigação de ficar, a gente se manda. Se a pessoa for chata, a gente não tiver a obrigação de conviver, a gente se manda.
Então a gente convive com gente da família porque não tem jeito. Né? Mas assim que dá um jeito, a pessoa sai de casa, foi embora. Ah, saí de casa com 15 anos, não aguentava meu pai. Conheço muita história assim. Não aguentava meu pai. Quando eu fiz 15 anos, fui embora de casa, consegui trabalho. Acontecia muito isso no passado, né? Lima Duarte falou. Queria sair de casa, porque ele não aguentava mais o pai dele, o ator Lima Duarte. Né? Fugia. E muitas vezes, será que é... Claro que a gente tem que se emancipar, levar a nossa vida, mas será que se afastar e não voltar mais, será que é esse o caminho? São deveres também, não é uma coisa que o mundo nos obriga, mas são deveres que nós carregamos com a gente e que a gente fugindo dessa vez, eu sei que esses deveres todos que eu fugi, eu vou encontrar lá na frente, na próxima encruzilhada. Na próxima, por isso que o pessoal fala, o pessoal bota trabalhos em encruzilhada, né? A encruzilhada tem um simbolismo. Encruzilhada é o quê? É onde você faz a curva, gente. Então, na próxima curva da vida, os deveres que eu não cumpri lá atrás vão estar lá. Para cumprir. Pode voltar. Parece a fábula do pessoal carregando a cruz. O cara morreu. Aí a vida após morte era ele carregar uma cruz de novo. Aí você vai pegar a cruz, vai arrastar essa cruz até não sei aonde, para poder chegar ao céu. Aí ele estava arrastando a cruz, aquela cruz pesada, e ele arrastava. E via a gente passando com cruz menor, a gente carregando a cruz aqui, e a gente com a cruz pequenininha, assim, leve do fagueiro. Ele, o que é isso? Como é que dão cruz menores com os outros? Eu com a cruz desse tamanho. Chegou no caminho, deu um jeito de serrar a cruz. Serrou, fez, agora eu levo. Quando ele chegou no final, havia um abismo. Do outro lado estava ali São Pedro, né? Que é o símbolo do céu, né? Venha fulano. Ele, como é que eu vou? Use a cruz como ponte. E aí ele cortou a cruz no meio. Ele, eu cortei. Volte para pegar o pedaço e emende. Isso, gente, é uma alegoria das nossas vidas. A gente está serrando muita cruz aí, viu? E que a gente vai ter que voltar para pegar o pedaço. Voltar para pegar o pedaço. O mestre já falou, né? Carrega a tua cruz. E segue-me. Cada um tem a sua. Ninguém carrega uma cruz maior do que o seu merecimento. E Jesus tinha algum merecimento para carregar uma daquele tamanho. Né? Mas foi para exemplificar. Né? Pessoal, algumas pessoas até tinham uma teoria absurda aí, acho que daquele Rustang. Né? Que o pessoal da fé gostava desse tal de Rustang. E totalmente sem sentido as teorias deles. É que Jesus era um agênere. A gênero é um espírito desencarnado, perfeitamente materializado, como se fosse um ser humano. Então Jesus estava fingindo para a gente, fingindo para as pessoas que estavam sangrando, sofrendo, está chamando Jesus de quê? De falso, mentiroso? Pelo amor de Deus, gente. Ele estava no corpo físico. Agora, a tradução do sofrimento de Jesus, com certeza, não é a nossa. Ele sentiu a dor na carne? Sentiu, só que a dor na carne para ele não tem o mesmo significado que tem para a gente. Na palestra anterior, eu não falei do sacrifício dos leões? Né? Eles iam felizes para o sacrifício na arena, o próprio Inácio, eu vou para a arena com felicidade. Né? Porque se para vocês aqui de Roma Deus dá uma cidade linda dessa, imagina o que é que está reservado para o meu povo. E eu, se fosse, a gente fosse assim, a gente ficasse assim, ai meu Deus, socorro, a gente ia correr do leão até. O leão não quis ser, né? Não. Mas ele não. É uma covardia? Não. É uma aceitação do destino. Ele chorou porque o leão comeu ele. Exatamente. Né? Como o apóstolo João Evangelista, que foi o único que morreu, idoso, botaram ele em óleo fervente, ele saiu inteiro. Eu não sei o que aconteceu, eu estava querendo tanto encontrar meu mestre. O cara ficou chateado porque não morreu no óleo fervendo. Então, como é que essas consciências, gente, são coisas assim inalcançáveis para a gente ainda. A gente acha absurdo, mas são inalcançáveis, a gente não entende ainda. A gente só vai entender quando chegar lá.
Como, por exemplo, lá na juventude do Paulo Estevam, na JEP, né, quando eu estava lá na época, fizemos uma análise do livro Renúncia. E as meninas falando como é que essa Alcione dá a moral para esse padre Carlos, que faz tudo isso, ainda ama ele. Eu largava para lá, eu não sei o que. Eu falei, minha filha, você está falando com as lentes humanas, as nossas lentes. Você tem que entender que a Alcione é o espírito já de um degrau. Você leu o início do livro? Você viu já que ela veio? Essas coisas do mundo para ela sofria assim, ela chorava, ela sofria, ela era sensível. Mas ela não tinha mágoa com essas coisas assim, desprezíveis do mundo. Ela chorava, mas ela sabia que quem ia sofrer mais era ele. Acho que ela chorava mais por ele do que por ela. Né? Pela incúria do Padre Carlos. E na verdade o Padre Carlos não foi esse homem ruim todo, ele foi só um homem comum. Foi só ele é colocado na condição de vilão, não é colocado, as pessoas colocam ele na visão de vilão quando lê o livro, mas ele não é um vilão, ele é só um homem comum, que ficou magoado, achou que ela o traía, porque ela ia para casa do pai, aí ele achava que o pai, né, podia ser um amante dela, até porque quem lê o livro sabe a história. Né? Ela não revelou para ele, porque era uma história difícil de ser revelada. Então e aí se revoltou, era um homem comum, que seguiu caminhos tortuosos, né? Virar inquisitor. Ele foi realmente por um caminho bem tortuoso, né? Porque sabe que o retorno disso não é brincadeira. É coisa né? do inimigo, né? Oi? É coisa do inimigo. Dominguinho? Domingo da Espanha. Ah, tá. Sim. Então, nós só somos, então assim, qual a relação de dever e liberdade? Nós somos verdadeiramente livres quando cumprimos os nossos deveres, porque quando nós não cumprimos os nossos deveres, nós nos aprisionamos às questões não resolvidas, das quais nós viemos aqui para resolver. E pior ainda quando usamos a nossa liberdade para aumentar os nossos débitos. Além de não cumprirmos os deveres, ainda procuramos mais problema. Criamos mais débitos, nos comprometemos mais ainda com o mal, o que é pior ainda. Então, ser livre, gente, ser livre é saber, primeiro, é ter consciência de causa e efeito, saber que tudo aquilo que você faz traz consequências. Não é só Espiritismo que disse isso, até Jean-Paul Sartre, filósofo francês, materialista ateu, eu não sei de Sartre ser religioso, mas ele dizia que a vida é a gente colher as consequências dos nossos atos. A nossa liberdade, isso que Sartre dizia, né? A nossa liberdade está em viver colhendo as consequências dos nossos atos. E nem espiritualista ele era. Né? Talvez ele não fosse... Talvez ele fosse na intimidade, né? Não na fantasia milhões. Né? Talvez ele fosse na intimidade, não revelou isso socialmente, né? Porque isso ia pegar mal para ele na universidade, né? Não ia pegar bem para ele na universidade. Né? Então, ele diz assim, viver é o tempo todo estar se equilibrando entre escolhas e consequências. Escolhas e consequências. Ele diz isso. Estamos o tempo todo nos equilibrando entre escolhas e consequências. E é essa a vida do espírito. Ele está falando aí sem o saber, não só da vida humana, mas a vida espiritual. Estamos hoje vivendo as consequências do passado, as ruins e as boas também. Será que estamos vivendo todas as consequências? Eu fico pensando, né? Será que estamos vivendo todas as consequências? Há assuntos, né, que são bem estressantes de se falar e até perigoso, ainda mais que eu estou filmando. Mas há uma perseguição a pessoas que fazem o bem, que é algo assim inadmissível. Perseguem o padre Júlio Lancelotti, porque ele socorre moradores de rua, na Cracolândia. Aí diz que ele acolóia vagabundo. E o padre Júlio fala,
eu sigo ele no Instagram e falo, onde esteve Jesus? Entre os excluídos, Exatamente. entre aqueles que eram, né, excluídos da sociedade, eram desprezados, marginalizados. Esse é o meu trabalho. E as pessoas combatem ele, combatem, já tentaram até assassinato com ele 2 vezes. E da forma mais rasteira possível, É. o tempo todo caluniado. Caluniado o tempo todo, inventam coisas sobre ele, e é uma pessoa que até onde se sabe, a vida dele é um livro aberto. Ele só pratica. Então sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, eu, enquanto espírita, vejo um padre, né? Padre que são pessoas que, sempre, como a gente estava falando, sempre foram pessoas historicamente questionáveis, né? Autoritários, né? Porque a gente sabe, inquisitores, fanáticos, quer dizer, aí a gente encontra um padre que realmente busca servir o evangelho e ele é combatido. Como não é só ele, mas tem muitos que fazem também. Não é só ele, né? Ele representa essa classe. É que ele ficou famoso por causa da perseguição a ele, inclusive nas mídias. Mas sabe por que persegue? Eu mesmo como espírita, quando eu olho o Padre Júlio, eu falo, gente, olha o que ele faz. Eu poderia fazer mais um pouco. Isso incomoda. O cara fez um vídeo sobre isso ontem. Quando a gente olha o Padre Júlio, a gente fala, pô, eu podia fazer mais um pouco. Um católico falando isso. Sabe por quê? O Padre Júlio incomoda os católicos conservadores? Porque apontam que eles deviam estar fazendo mais do que fazem. E eu também. Gente, eu poderia estar fazendo mais um pouco. Qual que esse homem faz? Incomoda. E assim chama a atenção o quanto a gente não faz. Quando a pessoa faz, incomoda o tanto que a gente não faz. Eu lembro uma vez um trabalho que eu tive, né? Lá na década de 2000. Uma vez precisaram de mim para ir lá no sábado. Teve um pepino lá para resolver. Falei, eu venho. Não era comum você trabalhar sábado nessa empresa, né? E aí vieram 2 ou 3 colegas. Você vai vir amanhã? Não, não venha não. Bata pé firme, não venha. O que é que tem, gente? Aí eu percebi essa campanha para eu boicotar e não ir no sábado, porque eu não era obrigado realmente. Aí eu fui falar com a pessoa sobre isso, uma pessoa muito próxima. Por que será isso? Sabe por quê, cara? Porque quando vem que você trabalha mais, mostra o quanto eles trabalham a menos. E eles têm receio, porque você está fazendo, e pedir a eles também. Ou pior ainda, exigir. Porque ele ali fez, por que você não vai fazer? Você não trabalha no mesmo lugar que ele. Então, pessoas como o Padre Júlio, né? Irmã Dulce incomodava. Eu vi o filme sobre ela. Até ela ser aquilo que a gente conhece, né, respeitada e tudo, foi uma jornada, gente. Ela era perseguida dentro e fora da igreja. Por quê? Da Índia. Quem incomodava, Madre Teresa. Porque ela incomodava. Porque via ela fazendo, demonstra o quanto eles não estavam fazendo. Eles poderiam fazer mais. E outras irmãs que viviam enclausuradas, né, que chamam em conventos, olha, quer saber, o certo é fazer isso aí. E seguiram ela e começaram a fazer também. Em vez de ficar só trancada em convento, rezando, sem fazer nada de útil. Então ela arrastou, tanto que você vai lá nas obras dela, tá cheio de freiras lá trabalhando, né, mais enfiado em convento sem fazer nada. Dizendo que está fazendo a obra de Deus. Que obra? A obra de Deus é no mundo, né? Como Francisco de Assis. Exatamente. A obra aqui fora. Francisco de Assis foi questionado pelo Papa na época. O que o senhor está fazendo? O que Jesus manda. Nós não somos cristãos? E ele não sei se ele chegou a ser perseguido, mas foi advertido pelo Papa. Foi perseguido. Perseguido. Porque mostra que está fazendo o que ele deveria estar fazendo também. Não faz, estava lá só ostentando, né? Só de boa, né? E por aí vai. Então, gente, essa é a relação de dever e liberdade. Né? Somos livres quando cumprimos os nossos deveres, porque nós livramos a nossa alma de pesos que trazemos de vidas passadas.
E muitas vezes ser livre espiritualmente não é ser livre fisicamente, né? A gente fica muitas vezes preso a situações, mas são situações que a gente necessita. Não é uma coisa masoquista, eu estou me prendendo a algo, a alguém para sofrer. Não. Quando não tem necessidade, não tem que se prender a nada. A gente tem que ter discernimento, sabedoria. Mas há situações em que a gente realmente tem que vivenciar. É uma necessidade. Por mais que doa, por mais que seja difícil, porque tem ali uma tarefa, um dever a ser cumprido. E você só vai alcançar a liberdade quando cumprir, né? Você só sai para o recreio da escola quando termina a tarefa. Quando termina a aula. Não é isso? Já que vamos comparar o nosso planeta com a escola, com os espirituadores, qual é a escola quando era criança? Bom, vamos lá, nós somos crianças em aprendizado. A gente só sai para o recreio quando termina a aula. A gente só sai para brincar quando termina o dever de casa. Acabou o dever de casa, não. Termina o dever, senão não vai sair para brincar. É isso, né? Uma figura bem simples. Você só é livre quando tiver cumprido o seu dever, fazer o dever de casa. E minha mente fica em cima, fez o dever, e eu enrolar, depois eu faço, não, vou fazer agora. Essa terra, a nossa terra, é um planeta escola, a escola abençoada. É a escola abençoada, né? Que é também um hospital, né? E serve também de presídio educativo, né? Não é um presídio só de aprisionar, né? Porque para alguns espíritos ainda, né? Eu estava até comentando essa semana que as pessoas estão criando ideias esdrúxulas com relação à transição planetária, que vão ser todos expulsos, aqueles que não se enquadrarem, um planeta primitivo, miserável, cheio de miséria. E, gente, o que é isso? Né? Tem até nome esse planeta, mas não vou falar. Depois... E aí, não diga não. Mas disseram que esse planeta é um nome esdrúxulo que uma escritora espiritualista inventou e que algumas pessoas do movimento espírita absorveram. Isso não é nenhuma coisa espírita, gente. É uma coisa de uma corrente espiritualista, uma mulher que ganha dinheiro vendendo livros sobre isso, fazendo podcast, seminário, e alguns espíritas absorveram isso e botam isso nas redes sociais de perfis espíritas. Graças a Deus, em Centro Espírita Coentro eu não vi isso, mas as mídias sociais são livres, né? E eu fico pensando assim, gente, como é que pode, se o meu mal não é igual ao mal dele, como é que nós vamos para o mesmo lugar, para a mesma situação? O exílio não é real? O exílio planetário é real, mas a gente vai ser exilado para vários lugares, a depender da necessidade de cada um. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não é para um planeta miserável que vai empurrar todo mundo para lá. Ou fica aqui na Terra, bonzinho, ou vai tudo para aquele ali. Parece o quê? O céu e o inferno. Né? Vocês lá de Capela vieram para aqui? Sim, foi um desses planetas. Foi um dos. E Capela era um sistema. Capela não era um planeta, né? Eram vários planetas. O sistema de Capela todinho. Então, há muita deturpação. Alguns espíritas, infelizmente, pegam essas coisas e colocam dentro do cenário espírita inadvertidamente. Aí vai para esse planeta, quer dizer, para criar o quê? Um medo daquele planeta. Não é mais o medo do inferno com o capeta, não. O medo daquele planeta. Né? Então a gente tem que ser, gente, olha a racionalidade da fé. Fé raciocinada, gente, bom senso. Kardec, bom senso encarnado. Vamos ter bom senso também, né? Vamos ter um bom senso para a gente não estar criando ilusões, né? E olha, para encerrar, eu vou lembrar aqui um sonho de Eurípides Bassanufo, justamente no que concerne, né, aos nossos deveres, que Eurípides Bassanufo, ele tem um sonho e vai para um lugar muito bonito, né? Não vou descrever em detalhes, que é muito... E aí ele sobe, vai num lugar bonito e vê o Cristo ali resplandecente. Mas quando ele se aproxima, ele percebe que o Cristo, Jesus, está chorando. E ele chora, ele vai, mas por que o mestre chora? Eu vou lá consolá-lo, vou beijar as mãos, vou beijar os pés. E ele chega lá, mestre, aí se ajoelha, por que choras? É por causa dos materialistas, dos indiferentes, dos descrentes do mundo? Ele não, Eurípides. Eu choro
pelos que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Isso aí gera um impacto muito grande. E Eurípides Barçanufo, depois disso, vira um dos maiores expoentes do Espiritismo, cumprindo muito, tenho certeza que ele cumpriu muito mais do que o dever dele. Ele foi muito além do cumprimento dos deveres dele. E hoje, com certeza, é um espírito livre. Com certeza. Ok, gente? Então, a todos aí, muita paz, né? Que o Senhor da vida nos abençoe agora e sempre. O Espírito da vida.